De volta no seu rádio e no YouTube, a gente retoma esse assunto sobre trânsito que deu o que falar com a nossa audiência em um radar em teste em Curitiba para fiscalizar e multar aquelas motos sem noção extremamente barulhentas que circulam pelas ruas da cidade. É um radar que está em teste e a gente reestabelece a nossa conexão com a Vanessa Fontanella, que vai trazer ao vivo os detalhes sobre esta novidade aqui na capital. Oi para você mais uma vez, Vanessa. Oi, Rafa, bom dia de novo a todos. Isso mesmo, esse radar está em fase de teste desde julho aqui em Curitiba e ele vem com um monitor de ruído, que é justamente para flagrar essas motos que você acabou de falar, essas motos barulhentas e que causam muito incômodo em várias ruas, vários bairros aqui de Curitiba. Para a gente saber mais detalhes, então, sobre esse equipamento em teste, eu converso com a Rosângela Batistella, que é superintendente de trânsito de Curitiba. Rosângela, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Começo te perguntando sobre como é que funciona esse teste e se esse radar deve ser implementado aí em breve na cidade. Bom dia. Bom dia, é a nossa esperança, né? Nós entregamos pessoalmente, o prefeito entregou pessoalmente à Secretária Nacional de Trânsito um pedido para que esse protótipo possa ser analisado pela Secretaria Nacional de Trânsito e que ela possa, então, intervir junto aos organismos federais para que seja regulamentado o equipamento e a gente possa, então, utilizá-lo realmente de forma fiscalizatória. E como é que esse equipamento funciona, para as pessoas que estão nos ouvindo aí entenderem melhor? Então, na verdade, ele é acoplado ao radar, né? Ele ocupa tanto as imagens quanto a leitura automática de placa dos radares, porém ele é um monitor de ruídos, né? Ele tem ali um microfone e ele estabelece, vamos dizer assim, detecta os ruídos dos veículos que estão acima dos decibelímetros que são suportáveis, né, pelo CONAMA. E com isso, no momento, nós podemos fazer uma questão de gestão, criar até uma lista negra, vamos dizer assim, de veículos e motos que passam neste local, para que a gente possa fazer blitz educativas, né? Neste momento é o que nós podemos fazer. Podemos fazer também algumas fiscalizatórias, porque nós teremos a lista dos veículos que estão com esses equipamentos adulterados, esses escapamentos adulterados. E a gente aí, então, pode fazer a questão fiscalizatória. Mas, no momento, não podemos, então, autuar pelo equipamento em si, somente em blitz, quando a gente puder fazê-las. Agora, esse equipamento, por exemplo, é capaz de identificar, digamos, passem 8 motos simultaneamente, né? Qual delas que é a dona aí do barulho incômodo? Então, na verdade, o equipamento ele vai detectar por faixa, né? Assim como o equipamento detecta a questão da velocidade, né? Cada faixa, o veículo que está passando, ele pode detectar. Então, como ele faz uma imagem, ele filma, e além do filme, ele tem o som, aí ele consegue filmar exatamente o veículo que está fazendo aquele ruído em excesso. E é assim que a gestão faz. E aí a intenção é instalar nos principais bairros da cidade, aí os que têm mais reclamações com relação ao barulho? Nós temos muitas reclamações com relação ao barulho, principalmente próximos a hospitais, a escolas, em áreas residenciais, as vias rápidas de Curitiba, nós tem uma concentração de moradias, né, de prédios com residenciais, a gente tem muita reclamação. Então a intenção é no futuro, quando estiver regulamentado, a gente poder instalar nesses locais. Ok, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu é que agradeço, lembrando que é o primeiro equipamento que está em teste no Brasil. Nós estamos aí na vanguarda testando um equipamento novo. É isso aí, muito obrigada. É isso então, né, Rafa? Esse equipamento ainda em fase de teste, mas muito interessante a proposta, tendo em vista que a gente sabe que realmente alguns bairros sofrem bastante com essas motos bastante barulhentas, como a superintendente disse, principalmente perto de escolas, hospitais, né? Acaba sendo um barulho bastante incômodo e talvez com esses radares a gente consiga minimizar esse problemão que a gente tem por aí. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Está aí o primeiro equipamento em teste do Brasil, esse radar, portanto, aí fiscalizando o som. E foi interessante acompanhar, porque os ouvintes já estavam apresentando dúvidas nesse sentido. Como é que o equipamento vai saber, por exemplo, com 2, 3 carros naquele mesmo momento e uma moto, quem é o autor
do barulho. Passa um carro de som com uma moto, faz um ruído alto. Quem é o responsável por desrespeito aí à questão, né, do som e tudo mais? Então ela explicou, tem vídeo para tirar dúvidas e também é uma identificação feita por cada uma das faixas. O equipamento em teste, por enquanto, está na Vitor Ferreira do Amaral e eu achei interessante, Riva, que ela falou essa iniciativa de fazer uma espécie de lista negra das motocicletas de Curitiba que tem alteração aí nos seus escapamentos. E aí você pode ir atrás, né? Dá para fazer essa prevenção acima de tudo. Gente, já não era sem tempo uma medida como essa, é um incômodo gigantesco, Rafa. Eu não sei se eu tô ficando velho, se eu tô ficando chato e ranzinza, mas a gente toma cada susto no trânsito, ou você tá dentro da tua casa, a minha rua ali, ela não é muito movimentada, mas é perto de parque, então sempre tem motociclistas passando, uma confusão danada, uma barulheira, e eu não tô só falando de motos que tenham seus equipamentos alterados, não, eu tô falando daquelas motos de altíssima cilindrada também, que a turma sai acelerando, e depois faz aquele estouro com o escapamento. Tem que pegar todos. Tem que pegar todos. A gente tem que começar a entender no Brasil que a lei é feita para ser respeitada. Ponto. A gente pode discutir se a lei é boa ou não e pedir alterações, mas enquanto ela existe, ela precisa ser respeitada. A não ser que sejam leis estapafúrdias e absurdas. E aí você já recorre imediatamente e deixa ela sem validade até que tudo isso seja questionado, certo? Mas é uma lei tão antiga no trânsito brasileiro, o nível de decibéis nos veículos, e é tudo desrespeitado por aí, vão modificando e vão mexendo e vão causando transtornos. Já não era sem tempo. E bom que Curitiba se coloca mais uma vez na vanguarda, não é, Rafa? Na vanguarda sobre tecnologia, né? E aí você vê que essa história do Vale do Pinhão, essas coisas têm funcionado muito bem. Curitiba volta a estar à frente de algumas atitudes tecnológicas interessantes. A partir de agora, a identificação é por áudio e vídeo. Não só por vídeo, mas ou por foto, como era antigamente. E isso é bom no final das contas, Rafa, para absolutamente todo mundo. Vamos ver se vai funcionar. Sempre digo que o radar não pode ser arapuca. Se ele não for arapuca e ele fizer o trabalho dele, tem mais é que existir mesmo. Pois é, inclusive, né, Riva, porque a gente ouviu, tem situações onde os hospitais ali estão próximos de vias rápidas. E aí perto das nações, aí não são, né, só os moradores que se incomodam, né? Tem pessoas doentes ali que precisam do respeito, silêncio. Idosos passa aquela em moto casa, barulhenta na rua de madrugada. Não, e tem casas lares, né, Rafa? Idosos que precisam daquele descanso, daquela tranquilidade. Se a pessoa não tem a capacidade de empatia, de respeitar o outro, ali tem que forçar isso. E essa é uma boa medida. Agora 10h40. Muito bem, hoje estamos sorteando um fone Bluetooth para nossa audiência, um fone sem fio. Só deixar o like lá no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, aí você reforça que quer concorrer ao sorteio através do nosso WhatsApp, é o 41 984 18 1071, 41 984 18 1071. A Janete Ruggeri mandou ali, verdade, passou da hora dessa medida dos radares. A minha filha mora na 15 de novembro, no alto da 15, e no final de semana de manhã bem cedinho é uma loucura o barulho por lá de moto. Não tem horário, né, Rafa? Não tem, madrugada não tem horário, parece que é terra de ninguém. E não é, né, gente? Pelo amor de Deus. O Anderson Viana colocou: bom dia, Rafa e Riva. Na verdade, é uma pena a necessidade de dependermos de radares para controle de velocidade, abusos de sons, né? Os condutores tinham que ter educação e bom senso. Pode você apelar para a educação e para o bom senso, mas tem muita gente que não tem, principalmente no trânsito. Tem gente pedindo radar, inclusive o Rafael Costa diz que é urgente na Anne Frank, ele fala que virou uma pista de corrida por lá. E quem mora na região, eu tenho parentes que moram ali próximos, fazem a mesma reclamação. E aí tem gente criticando, né? O caso, por exemplo, do Alexis Iverson e do Mikael, dizendo que o radar vai servir só para estatística sem resultado efetivo, esse caso das motos. E na opinião do Alexis, ele diz que a indústria da multa vai seguir a todo vapor, sendo que esse trabalho de fiscalização das motos poderia, na opinião dele, ser feito pelos agentes de trânsito. Por enquanto não está dando resultado, se deveria ser feito aí, porque a gente percebe que nas ruas da cidade não é difícil encontrar esse tipo de situação, certo? E fazem às vezes coisas na frente dos fiscais, né? Tem gente participando aqui, Riva. O Lucas Mel levantou um questionamento bem interessante, dizendo assim, sobre candidatura coletiva, que inclusive é o tema da nossa enquete hoje, para você que ligou o rádio agora. Ele está perguntando como é que funciona o salário. Todos recebem o mesmo valor ou o salário é dividido? Cai na conta de um e ele que divide. É tudo um responsável pelo resto. É tudo compartilhado, até o salário, tá, Lucas? Isso, mas vai cair na conta do Pedro, por exemplo. Aquele que aparece a foto na urna ao lado do nome do mandato coletivo na hora de votar.
É isso, e ele vai dividir com o resto. Muito bem, a gente vai pro intervalo. Na volta, vamos falar de futebol. Fica aqui na Jovem Pan News, na live tem conversa. Até já. Você está ouvindo RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, ao vivo para conversar com os nossos queridos ouvintes do YouTube. Tem lá o Roque Castanha, tá lembrando, Riva, que tem um radar de 50 km por hora na Anne Frank. Aí tem gente dizendo que um radar seria insuficiente. E tem um tal. só, né, lá na Anne Frank. Pedindo mais radares na região. Mas o radar é um tema sempre muito polêmico em relação à nossa audiência. Eu só sinto a questão dos radares móveis, que eu acho que eles têm que estar bem identificados na cidade para cumprir o seu papel. Não gosto também de radar móvel. Acho arapuca. Arapuca, se não tiver bem identificado, na verdade. Agora, bem identificado, mostrando e tudo mais, acho justo. Eu sou a favor até do radar móvel no seguinte sentido: se ele ficar bem sinalizado. Você vê que tem um radar ali. Aquela sinalização a 100 metros antes, que eu nunca vi ninguém cumprir. Aqui nós já vimos gente atrás de caçamba. Escondido atrás da árvore. Pelo amor de Deus, né? A gente teve flagrante aqui da equipe da Jovem Pan News de agente de fiscalização com radar móvel camuflado de árvore, de caçamba. E é isso. Só faltou se vestir de entulho. Só faltou se vestir de entulho, exatamente. Ó, o Roberto tá dizendo assim: estão colocando novamente na Via Vêneto. Não acho necessário, já faz uns 2 anos que não tinha radar por ali. Muitos ouvintes questionam não só os pontos de radares na capital, mas também a velocidade. Já houve iniciativa da Câmara de Vereadores, e foi recente, inclusive, de aumentar a cobrança em cima da prefeitura no sentido de ter mais informações para compreender as decisões a respeito da distribuição de radares na capital, né? Mas não veio resposta. E nem andou. Foi uma iniciativa que passou por uma comissão da Câmara e lá ficou. Tá travado em algum lugar. A Chaia Camargo, bom dia, Rafa e Riva. Tudo bem com vocês? Beijos. Obrigada, Chaia, pela audiência e participação. Tá tudo bem com você, Riva? Tá. Tudo certinho? Preparado para as eleições domingo? Ai, temos que estar. Vamos ter cobertura especial aqui. Deixa eu contar já em primeira mão para a audiência aqui da Jovem Pan News. A gente vai ter cobertura especial do Grupo RIC das eleições, cobertura multiplataforma. Eu e o Rivaroli vamos estar